Lá, meus irmãos, estamos tentando aqui, né, reconectarmos, como diz, a depende da tecnologia, às vezes há esse problema. Mas vamos ver se a gente consegue, né, dar prosseguimento aqui que começamos, vamos dizer que não chegou bem até um começo, mas vamos ver se a gente consegue para dar um bate-papo com a doutora Mabel. Olá, olá, todos E ouvindo? aí, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Até que enfim, né? Graças a Deus que vamos ter esse momento, e queremos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade da sua vida e se dispor a ajudar os irmãos. Eu sei que alguns irmãos ficam meio de fazer perguntas e fica complicado, às vezes, responder aquilo que a gente pensa que os outros querem perguntar, como diz. Mas fique à vontade nessa noite. Eu li o versículo, não sei se eu para ouvir, foi 1 Pedro capítulo 5, 7, onde ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro se referindo a respeito de Jesus, ele já deixa bem claro que o ser humano pode ficar ansioso, né? Então, se já 2000 anos já tem esse problema de ansiedade, imagina hoje com essa É. agitação. Então, do Zé Madeira, fica à vontade para você expor nessa noite aquilo que você tem aprendido, tem compartilhado com aquelas pessoas que têm procurado suas. Bem, boa noite, né, a todos aqui, né? Então, é muito comum, né, nesses momentos de crise, a gente perceber, né, as alterações no humor. Então, o que é que eu vou me colocar aqui hoje, né, à disposição? À disposição de vocês, né, de vocês fazerem perguntas, mas já em primeira mão já vou dizendo para vocês, o fato de termos uma fé, o fato de sermos cristãos, não nos deixa imune, né, a entrar num sofrimento emocional, de forma alguma. Por que não? Porque nós somos seres humanos, nosso corpo ainda não está glorificado, né? Não tá, a gente ainda não está no céu, a gente vive na terra, né? Então a gente tem algumas respostas emocionais diante de crise, né? E a gente não está vivendo uma crise apenas local, né? A gente está vivendo uma crise mundial. E essa crise mundial, o que ela faz com a gente, né? Com nós seres humanos? Elas causam na gente algumas respostas, né? Algumas emoções que vai começando a ficar alterada em muitas pessoas. Mas por que isso acontece? Acontece porque nós somos movidos, né, por pensamentos, né? E quais são os pensamentos que, no geral, né, as pessoas têm diante de uma pandemia? Né? Vocês podem começar a dizer aí para mim, vão dizendo aí. Logo que surgiu esse vírus, a gente pensou o quê? Né? É lá na China apenas, não é isso? Ah, não vai ser por aqui, isso não vai chegar por aqui, né? E a gente observa que as pessoas vão começando, né, a entrar num processo, muitas vezes, que tem uma psiquiatra chamada Kubler-Ross, né, Elizabeth Kubler-Ross, que ela fez um livro, ela escreveu um livro a respeito das fases do luto. E como assim, Mabel, mas ninguém morreu, né? Claro, tem pessoas que no mundo morreram, mas atualmente o que a gente percebe? Esse estudo sobre as fases do luto, ele se encaixa perfeitamente no que a gente percebe em relação a crises e perdas, né? Qual a perda que a gente está tendo? Quais são as respostas emocionais, né? E vocês vão começar a perceber e dizer, eita, já passei por essa fase. Eita, essa aqui eu estou vivendo, né? Geralmente a gente vem no primeiro momento uma negação. Como é que é a negação? Não, isso não vai acontecer aqui. Isso vai ficar só lá na China, né? Bem, isso não vai acontecer por aqui. Eu não vou pegar, eu sou imune a isso. Eu posso sair. Isso é a primeira fase quando algo acontece, né, que diz respeito a uma crise, a uma perda, a um medo que acontece, ativa algumas reações na gente. Então, a negação é a primeira coisa. Só que a gente não fica apenas na negação. Por quê? Porque começa a aparecer fatos incontestáveis. Que fatos são esses? Números, né, da Organização Mundial de Saúde, que diz o quê? Olha, chegou em tal país, olha, migrou para outro país. Aí depois aquilo não fica tão distante, aquilo já chega no nosso estado, né? Aí, em algum momento, chega perto de alguém que conhece outro alguém que adoeceu.
Então aquilo fica muito real. Aí vem o quê? Não sei se vocês já passaram por isso, aquela raiva, né? A fase 2 é a raiva. Como assim? Eu vou ter que ficar em casa, eu vou ter que deixar de sair, vou ter que deixar de passear no shopping, né? Então a raiva, ela consome algumas pessoas e começa a desestabilizar toda a vida. Como é que a gente vai ver isso? Começa a comer. Alguém está comendo além da conta aí? Não é? Começa a comer de forma exagerada. Começa, isso o quê? São as fugas, mas primeiro teve um pensamento. Não, não é certo o governo dizer que eu não posso sair de casa, não é certo isso chegar aqui, não é certo não ter leitos o suficiente. Já passou pela fase da raiva, né, Kel? Pois é, né? Aí qual outra fase? É verdade, né, Anderson? Muito verdadeiro. A gente percebe esse movimento, sabe? Então, o que acontece? Depois disso, a gente vê a negociação, né? Bem, é que se eu ficar uns 15 dias, já a quarentena, né? A quarentena, o nome original era para ser 40 dias, né? Só que depois os estudos disseram que eram 15 dias. Né? Na peste negra, como a gente percebia, era 40 dias mesmo, de isolamento mesmo. Só que hoje em dia a gente vê que é 15. Só que o nosso 15 não virou mais 15, virou 30 e agora está indefinido, né? Então, assim, essa sensação de que eu não tenho controle, ela mexe com a gente. Ela mexe fazendo o quê? Ela mexe fazendo com que a gente comece a trazer outra emoção. Não sei se vocês já passaram. São muitas fases, né, Rafaela? São mesmo, viu? A fase da tristeza, né? Por que a tristeza? Bem, já assisti todas as lives, né? Já maratonei com todas as séries de Netflix, né? Já comi tudo, já fiz todas as brincadeiras, já pulei, já fiz tudo. E agora eu começo a ficar triste. Por quê? Porque vem outra coisa que aparece. Vem aquela incerteza, né? Tá trabalhando o tédio, né? De ficar só. Então, a tristeza por estar só, a incerteza também. Poxa, será que isso tudo vai tirar o meu trabalho? Será que eu vou conseguir, depois disso, voltar à normalidade? Como é que vai ficar? E isso, para alguns, dá uma tristeza enorme, né? Só que, se a gente parar para perceber, algumas pessoas na tristeza ou na hora da raiva ou da negociação, elas começam a ficar muito disfuncionais, né? Eu espero que nenhum de vocês estejam. Mas essas fases do luto, a gente observa que na tristeza alguns chegam e ficam, né? Aí é que tem o risco, né? O risco de uma tristeza ficar tão grande que migrar para uma depressão, né? Uma tristeza real, que seja o que, Mabel, eu de fato fui demitida do meu trabalho, né? Isso dá, né, uma sensação de incerteza, de insegurança, traz tristeza. Só que a tristeza, ela tem um tempo, né? Tá estudando e trabalhando em casa, né, Rafaela? Isso é muito bom. A tristeza, ela tem um tempo, né? Só que algumas pessoas, por já terem uma vulnerabilidade, né? Vou responder essa pergunta agora. Foi ótimo, Raquel, perguntar qual a diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza, ela tem um curso, por exemplo. Ela tá ali, ela teve um gatilho, ela teve algo que trouxe aquele sentimento, aquela emoção, né? Como assim? Eu me sinto triste, essa emoção vem e me invade, mas por quê? Porque eu perdi o emprego. Então, eu vou ficar triste. Se eu ficar sorrindo, aí que não tá muito certo, né? Só que aí a pessoa começa a afundar-se, entrar mais, de ficar e não conseguir mecanismos para sair daquela situação, né? Para entender que aquilo vai ser temporário e aquilo vai ficando mais constante e intenso. A diferença entre a tristeza que nós todos vamos ter é que a tristeza, ela tem aquele tempo que fica e a pessoa começa a ver uma esperança, ela retorna a fazer as coisas de rotina. Um pouco mais de dificuldade, mas faz. Já a depressão, não. Ela tira essa esperança, os pensamentos ficam extremamente negativos, né? Ficam bem prejudiciais assim, para a pessoa. Por quê? Porque também abaixa a imunidade, né? Então, quando essa fase da tristeza chega, ela também dá espaço para a última fase, né? Que essa é que eu não sei se algumas pessoas já estão, né?
espero que todos estejam, né, ou estejam prontos para entrar, que é da aceitação. Como é que é a aceitação? Bem, eu sei que eu não posso fazer nada, né? Eu sei que esse tempo é meio que indefinido. Eu não posso alterar, né, os fatos. Mas o que que eu posso, dentro dessa impossibilidade que a Rafaela falou, do tédio, né, esse medo, de repente, a rotina estar desregulada, de eu não saber se eu acordo, se não acordo, de eu dizer para mim, bem, eu não vou ter o que fazer mesmo, então eu não vou pentear meu cabelo, então eu não vou me arrumar, então eu não vou vestir uma roupa, então, né, esses então que às vezes prejudica muito. Então, a aceitação é, bem, eu não posso fazer, mas deixa eu tentar trazer uma rotina, né? Deixa eu tentar colocar uma ordem mínima nessa desordem, porque sair da rotina é uma desordem, né? Missionário, é uma desordem para todo mundo, né? A gente estava acostumado com o quê? Uhum. Acostumado com cultos toda semana, terça, sexta, e sair de casa, agora fica em casa, fica em casa. Nunca se ouviu tanto essa palavra, fica em casa. Realmente, a quebra na rotina é um recomeço e, às vezes, até está sendo bom para algumas coisas, algumas pessoas. A gente vê muito reportagem, ouve muitas pessoas falando que aprenderam até a conviver agora mais com a família. Então, são as coisas que acontecem, e isso é permissão de Deus, nós sabemos, e está colocando alguns pingos nos como isso. Mas, toda uma vez, eu quero fazer uma pergunta assim, bem objetiva. Como Ah, fazer meu para Alessandro filtrar? entrou. Alessandro, professor muito querido, meu mestre do coração, né? O Anderson, só um pouquinho aí no cenário, o Anderson entrou, fez uma pergunta muito bacana, que vai, né? Eu vou estar respondendo após a do missionário, né? Muito querido você também. Pode fazer, então, a pergunta. A pergunta é, o que fazer nesse tempo, quando há tanta informações, quando somos bombardeados, como diz, com a mídia, reporte, informação de gente, o governo de uma coisa, outro de outra, o cientista de uma coisa, a humanidade vai para outro lado. Como fazer para filtrar o máximo possível, para não ficarmos tão sobrecarregados de tantas informações que depois nem consigamos raciocinar como fazer? Então, nos dê uma dica aí. Bem, o ideal, o que eu, assim, na minha prática mesmo, em consultório, na minha prática clínica, né, o que eu costumo pedir, né, e orientar, sugerir para os pacientes, né, um beijo no coração aí para o professor Alessandro, é que essas pessoas, elas comecem a separar um horário apenas para ver alguma informação, né? Por quê? Porque essa angústia que algumas pessoas relataram, que a Rafaela, acho que a Jarizete relatou, que o Anderson relatou, né? Ela diz respeito ao quê? Eu estou tão naquele afã de estar buscando informações, eu estou tão ansioso, ou seja, tentando prever se lá na frente eu já vou conseguir sair de casa, né? Se isso já vai melhorar, que eu começo a ficar o tempo todo nas redes, né? O tempo todo nas redes sociais buscando informações. Então, a sugestão é que você busque um órgão que dê uma informação exata, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, vá para órgãos sérios que orientem você, porque o que, é que a gente percebe? Existe muita fake news, né? Existe também uma entrada bem forte, um bombardeio bem forte da política, né? Eu não quero politizar nada aqui, mas a gente sabe, né, que existe muito de política trazendo informação aqui, informação ali. Então, faça uma rotina para você, tenta colocar uma rotina. Bem, se eu faço teletrabalho, eu trabalho em casa, né? Você faz o quê? Faz o teu horário, estrutura o teu horário em casa para fazer as tuas obrigações diárias, né? E pensa, bem, aquele tempo que eu estava no trânsito, né? Eu levava o quê? 40 minutos para chegar no trabalho. Utiliza esse tempo para você fazer um exercício de relaxamento um pouco. Eu costumo sempre orientar meus pacientes a exercícios simples de respiração. Eu sempre dou até para criança, que eu atendo também, o cheiro, a florzinha, e só para a velhinha. E eu sempre fico dizendo, faz essa respiração, né, entre vários outras orientações que eu dou, né, para o quê? Para que a gente traga um pouco mais de equilíbrio. Então, organize um tempo para você fazer o seu trabalho. Bem, Mabel, eu não estou trabalhando. Organize um tempo para que você escute uma música que você goste, né? Organize um tempo para você fazer uma atividade que você deixou um tempão sem fazer, né?
Exatamente. E ver o que tem de positivo em tudo isso. Várias pessoas têm dito, Mabel, eu vejo vídeos incríveis. Eu vi um recentemente que tinha animais pelos Estados Unidos andando assim, porque não tinha espaço, né? Existem pessoas que antes nem se apercebiam quando o filho tinha dificuldade com a atividade escolar. Por quê? Porque delegava isso para outra pessoa, né? Então, aproveita para estar junto dos teus familiares, de forma ativa mesmo, de forma consciente, plena, presente, né? Olhando, tocando, abraçando, estando junto. Momentos que a gente via antes, que eu achava muito bom, é quando a gente estava na mesa comendo, né? A gente sentava na mesa e todo mundo tinha que comer junto, né? Hoje, nesse modelo contemporâneo, as pessoas não fazem isso. Por quê? Não porque não querem, né? Porque está trabalhando, porque está na correria. Mas hoje a gente tem a oportunidade de sentar à mesa, né, de comer com o marido, de comer com os filhos, de estar com eles, compartilhando. E isso é tão saudável, né? Então, a dica, a sugestão seria essa: tentar minimamente fazer uma rotina, né? Não buscar informações o tempo todo, para que isso não aumente, né, um nível de ansiedade, né? E arranjar um momento só, um momento apenas para ver uma informação, né? Para que a gente, exatamente, e a gente se proteja, né? A gente entenda que existe um decreto aqui em Pernambuco para pessoas que vão sair, tem que sair com máscara, mas se você não precisa estar saindo, né? Não precisa estar o tempo todo na rua, por que, né, ter que comprar ou ter que sair com isso? Quando for sair, se protege, faz tudo o que você precisa, porque eu vejo que esse momento de afastamento social, né, que alguns estão querendo dizer que vai haver uma quarentena de fato, né, como houve na Itália, esse momento de afastamento, ele é um momento de proteção, né? Ele é um momento que a gente pode usar como a tua casa é a tua proteção, sabe, da tua família, né? Não é uma prisão. Uma prisão uma prisão primeiro que a gente não tem nem Netflix, a gente não está com nossa família. Algumas pessoas têm uma insatisfação crônica também, né? Uma coisa que está sempre poliqueixoso, sempre reclamando, não é, Jó? É assim, é uma coisa bem constante. Então vamos ver o positivo nisso. Positivo de estar com o marido, de estar com a neta do lado, que está saudável, positivo de poder ajudar, positivo de poder brincar, né? Eu estava vendo Rebeca botando umas brincadeiras aí de elástico, de tantos anos que a gente brincava, muitos anos atrás, eu e Rose, né? A gente brincava de elástico, tantas brincadeiras que as pessoas não estão fazendo. Então, aproveita esse momento para as brincadeiras, aproveita para estar junto, né? É essa sugestão. Me permita fazer mais uma pergunta. Quase Sim. 40 anos de pastorado que eu tenho, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem, no meio cristão, eu faço a pergunta que você é cristão, então você tem condição de responder melhor do que se eu fizesse uma pessoa que não entende os dois lados, como diz, a ciência e a fé. Então, a pessoa diz assim, esse negócio de ansiedade, esse negócio de estresse, isso aí, isso é psicótico, isso não existe, não, isso é falta de fé. Já vi muitas pessoas, esses 40 anos de ministério que caminho que tenho, falarem isso. E eu tenho, às vezes, dificuldade de fazer entender que a fé, lógico, é evidente que é uma coisa excelente para a nossa vida vencermos, mas que também estamos sujeitos a passar por muitas dificuldades e que só quem passa por momentos de estresse, de ansiedade, é que pode dizer que, na realidade, existem as duas coisas. Existe a fé, existe a ansiedade. Né? Se não fosse assim, Pedro não tinha falado, e os discípulos de Jesus, certa feita, estavam tão ansiosos por comer, beber, Jesus vai tranquilo dar uma lição para eles, se não deveria tanto se preocupar com o dia de amanhã. Eu gostaria que a senhora desse uma resposta também em cima dessa pergunta, para tirar da cabeça de alguns cristãos. Não, é falta de fé, porque alguém chega, às vezes, que não aconteceu com ela nada. Não, você não tem fé, não? Olha, comigo tudo em paz, comigo tudo... Parece que ela está morando no céu já, e não é verdade. Então, esse é um assunto que é bem interessante, bem pertinente, porque o que a gente tem que entender, né? Nós somos um ser tricótomo, né? Espírito, alma e corpo. Existe uma tricotomia, não é verdade? Pelo menos é assim que a gente entende, né? Missionário. Então, essa espírito, alma e corpo, a tricotomia, ela diz respeito a coisas espirituais vão ser tratadas de forma espiritual. Coisas que são da alma, a alma aí diz respeito a
o pensamento, a mente, as emoções, né? Isso não é para a fé resolver. Bora lá, vamos entender. Por que não é a fé apenas? Porque a fé não é motivo para negligência, não é verdade? Porque se formos partir do pressuposto de que existe um Deus criador que criou o céu, terra, por que a gente teria esse mesmo Deus capacitando pessoas para serem engenheiros? Se ele pode construir tudo, né? Porque ele deixou para nós fazermos. O profissional de psicologia, ele vai trabalhar com, seria, o nível da tricotomia seria o que diz respeito à alma, né? A alma diz respeito às emoções, sede das emoções. Isso eu estou entrando um pouco na visão teológica, porque eu estou falando bastante com pessoas da área, né? Então, assim, essa visão, ela em nada ela tira a capacidade de um psicólogo ou de um médico tratar, né, a sua doença, né? A fé ela nos ajuda no sentido de termos esperança, de ser uma propulsora. A fé é algo transcendente. A fé, eu costumo dizer, quando tudo aqui te faltar, né? Quando você estiver muito fragilizado em todos os campos da tua área, você precisa ter um transcendente. Um transcendente é um ser divino, alguém que diga, olha, tudo falta aqui, mas eu tenho um Deus que transcende a tudo isso. Mas ele não disse que você não precisa se tratar. Ele não disse que teu espírito, né, ele substitui tudo da tua mente. Ele não disse isso, né? Tanto que ele diz, no seu vez, preocupados com o que tem de comer, de vestir, mas, ou seja, se ele diz que não precisa, é que ele está dando uma oportunidade de crer. Ele está exercitando nas pessoas uma oportunidade de ter a fé. Mas ele não disse que as pessoas não deveriam e nunca teriam doenças na mente, né? Não iriam adoecer, né? Porque quando a gente tem uma doença, um transtorno de humor, quando a gente está ou com a depressão de fato diagnosticada, quer dizer que a gente está adoecido em quê? Nas nossas emoções. E isso não é para Deus resolver. Porque senão eu não iria para o dentista, não é? Nada disso tem a ver com religião. Porque religião é religare, né? Religare significa o que me liga a um Deus. É aquilo que faz a ponte, né? Do intransponível. E essa ponte, ai, que coisa linda. Essa ponte que a gente tem do intransponível, não quer dizer que ele diz, olha, não vamos ter profissionais da área de saúde. Vamos ter apenas milagres, né? E a fé vai suprir tudo. Não, a fé, ela corrobora com a saúde, né? Nós somos um ser biopsicossocial e espiritual também, né? Então, assim, em nada a fé está sendo tirada. Então, por favor, queridos, entendam que a fé é o nosso espírito falando com o nosso Deus, mas a doença no nosso corpo existe, na nossa mente existe sim. Vocês compreendem que quem vai tratar de questões da alma são psicólogos, psiquiatras? É assim que é, não é de outro jeito. Eu consegui responder a sua pergunta? Obrigada, Agora, Carinha. acho que toda pergunta agora, o tempo é rápido, infelizmente já são 15 minutos, né? Que aqui, quando é 1 hora, encerra. Querendo ou não, a live termina. Mas aqui eu quero ressaltar um caso bíblico, depois também fazer uma pergunta que sugeriram aqui. A gente vê aquele caso do profeta Elias. Depois de ter aquele A voz está embate, muito baixinha, aumenta um pouco mais a voz. nós, nós vemos aquele profeta Elias, aquele caso do profeta Elias, quando teve aquela batalha que venceu os profetas e tal, depois daquela grande batalha, ele entrou, vamos dizer, num processo de depressão, porque ele procura esconder-se numa caverna, deseja a própria morte, e aí a gente vê que, na realidade, a depressão é uma coisa, o estresse, vamos dizer que talvez essa palavra fosse nem conhecida de Elias, mas ele ficou num estado que ele desejou a morte. Ele tentou camuflar o que estava acontecendo e escondeu-se, e para ele era o fim, e desejou morrer. E a gente pode até entender que, como cristão, nós estamos sujeitos também a passarmos por esse momento de alto e baixo. Aí tem outra pergunta que chegou aqui, ao mesmo tempo aproveitando, alguém disse, é possível alguém mascarar a depressão, tentar enganar?
Bom, eu de antemão eu já percebo que essas pessoas que às vezes fingem, né, que não está passando por problema, mas a senhora da sua área deve encontrar nas consultas pessoas que chegam dizendo que está com problema, mas não é bem um problema. Né? Tenta mascarar e você só psicólogo, depois vai puxando e no final a pessoa termina confessando que ela estava mascarando o problema que ela está enfrentando, tornou-se talvez até mais difícil ela vencer o próprio, porque mascarou muito tempo. Então, eu gostaria de você comentar sobre isso. Então, essa questão da depressão, né? No fato, a Bíblia, ela é como um livro, né? De regra e prática, de fé e tudo, ela traz muitos indícios, até quando tem uma passagem que diz, olha, pega um pouco de vinho e toma para uma questão gástrica e úlcera e tal, e tem tantas orientações, e que tem tantos líderes, né, heróis de fé, que estavam ali com adoecimentos psicológicos, depois do quê? Depois de uma grande vitória, a gente percebe. Por quê? A nossa leitura psicológica faz o quê? Uma exaustão, uma fadiga que já teve ali emocional tão grande, uma sobrecarga, um medo de um novo ataque, né? Uma insatisfação, uma perturbação que a gente tem, né? A fé, ela entra para dar um consolo, ela não tira, né, a questão do tratamento. E algumas pessoas podem, como você bem falou, será que existe realmente algumas pessoas com depressão? Será que algumas pessoas elas só exageram, elas só maqueiam, o que é que elas fazem, o que é que elas não fazem, né? A questão é que existe ganhos secundários em tudo. O que são ganhos secundários? Ah, aquela pessoa ela não está com depressão mesmo, pode ser o corpo mole, aquela pessoa está fingindo. Isso é muito delicado da gente falar. Por quê? Porque ninguém pode medir de fato o que o outro está sentindo, né? Porque muitas vezes foi tido como besteira, né, a depressão. Isso não é besteira, isso é preguiça, isso é falta de vontade, isso é porque não quer fazer nada, isso é porque quer se escorar, né, como a ansiedade ou o transtorno de pânico, né? Isso não é nada não, isso aí é uma pessoa fraca, isso é uma pessoa sem condições, é uma pessoa que tudo tem medo, tudo levanta aí, vai para cima e resolve. Isso é o leigo falando, né? E existem as pessoas que podem sim tá um pouquinho se aproveitando de uma situação, existem pessoas que chegam assim, né, na minha prática clínica. Então, eu vi na internet que eu tenho isso aqui. E eu acho muito engraçado isso, né? São os Googles, as Wikipédias. Aí eu digo, sério, que coisa, né? Por que você acha? Né? Porque a gente quer um nome para uma coisa, né? Inclusive, a gente não dá diagnóstico, são hipóteses, né? São situações, porque nós somos um ser tão constante, tão dinâmico, né? Então, aquela pessoa diz, então, eu vi isso aqui, então eu acho que é isso. Ou chegar no extremo, olha, eu não tenho nada, eu estou aqui porque meu marido disse que essa vontade que eu tenho, o diagnósticos no Google, né? Antigamente era o pai do burro, aquele dicionário bem grande que meu pai deixava escondido, né? Dentro do quarto para a gente estar folheando direto. Hoje em dia o acesso, né? A informação é muito grande, então as pessoas ou tendem a coisificar demais, banalizar, né? Ou tendem a estar também, eu já resolvi aqui, eu vou lá e vou num psiquiatra e resolvo. É bem mais extenso essa questão de adoecimento. Pode ser um ganho secundário, ou seja, se eu ficar mais tristinha, se eu ficar mais paradinha, será que de repente dá certo, alguém me dá atenção? Mas isso não isenta o risco, porque uma mente saudável, né, não toma esse caminho. Uma mente saudável não diz, por exemplo, eu queria que se acabasse logo, se eu morresse, eu resolvia. Bem, uma pessoa com a tristeza não vai dizer isso, né? A desesperança está bem visível aí. Então, tudo isso a gente tem que começar a ficar atento, né? Existe, sim, os pseudos depressivos. Existe pessoa que diz, olha, eu estou super depressiva. Não, porque está triste. Ficou triste por alguma coisa e já usa o termo, né? E tudo isso a gente olha com muito cuidado, né? Na minha prática clínica, eu olho com muito cuidado, com muito respeito, porque nós somos um ser único, subjetivo, e as crises, elas impactam de formas diferentes. Porque tem pessoas que têm um eixo emocional, um eixo estrutural, mais direcionado ao quê? Direcionado à ansiedade. E outro direcionado à depressão. Né? Então, as informações e as crises, elas vão surtir efeitos completamente diferentes, diversos nas pessoas.
né? E a forma de enfrentamento também, né? Porque não é só a gente saber, Mabel me está dando uma angústia, está dando um tédio, já deu a raiva, já deu a tristeza, né? Mas como é que eu faço para sair disso, né? Que a questão é essa. Eu sugeri, né, no grupo da minha família, né, sugeri o quê? Gente, faz um diário da gratidão aí, faz disso o que está sendo de positivo nisso, né? O que é positivo, né? Para eu colocar nesse momento. E eu tive coisas hilárias, divertidíssimas, né? Eu tenho uma irmã muito engraçada, aquela história, boa parte boa, é ter que ficar de pijama em casa. Gente, isso é muito engraçado, porque eu vou atender e eu atendo assim, né? Eu estou maquiada, estou arrumada, mas veja o que tem de engraçado em algumas coisas, né? Minha filha mesmo disse, mãe, você sabia que você poderia atender? Por que você se arruma para atender? Porque eu estou trabalhando. Ela falou, sabia que você podia atender só de camisa, sem nada embaixo? E eu achei engraçado. Essa é a leveza da criança, né? A leveza que às vezes a gente tem que ter. Porque já parou para pensar que existe coisas para a gente observar de bom, né? Em tudo isso, o contato maior com a família, não estar no trânsito, né? Não existe só negativos. Mas o que é que eu faço? Faço um diário da gratidão, o que eu tenho de bom. Faço uma ideia. O que é que você vai fazer quando tudo isso terminar? A minha filha disse, eu vou numa loja X que vende algumas coisas para comprar uns chicletes incríveis que ela adora, né? Aí eu disse, pronto, isso é o quê? Nós, seres humanos, e eu estimulo isso nela, essa conversa diária. Filha, aí, o que você está pensando em fazer? Nós precisamos ter propósito, sonhos, porque isso é meio que deixa a gente um pouco mais forte. É como se fosse um bloqueiozinho, ajudasse, uma proteção. Então, o que eu sugiro? Crie sonhos, o que eu vou fazer, né? Do que pareça mais simples, sabe? Eu vou sair, vou caminhar no calçadão que eu tinha vontade. Mas já parou para pensar, missionário, que algumas pessoas estão reclamando de coisas que de verdade nunca fizeram, né? Então, o calçadão está interditado agora, ela nunca caminhou. Né? Hum? O calçadão está lá, e ela nunca caminhou e agora está reclamando porque está proibido caminhar na praia, por aí afora. Mas, doutor, eu gostaria É. também que você me desse uma dicasinha. Lógico, é evidente que são muitas perguntas. Qual um exercício que a gente pode agora colocar em prática para essas pessoas que estão tão ansiosas, o que ela deve fazer esse nível de ansiedade, já que às vezes pode nem ser de casa, fazer uma consulta com um médico, tá, um psicólogo, um psiquiatra, o que é que ela deve agora concentrar para ajudar a passar esse momento? Né? Porque não é fácil. Peraí, é que tá muito mais baixo, eu não peguei um fone para ficar aqui. Eu queria que você repetisse, ou se pudesse escrever, porque eu não estou conseguindo ouvir bem como eu estava antes. E eu Vou não posso repetir. sair. Não, tranquilo. Eu vou repetir. Nesse momento, deixa ela voltar. Sim, pode falar. Nesse momento, assim, sempre pergunta. Pastor, missionário, o que é que eu devo fazer? Estou ansioso demais. Eu digo, irmão, você já orou, já orei, já li a Bíblia, já fiz. Então, agora, eu digo que agora eu vou pedir ajuda também à universidade comigo. Né? O que é que devemos fazer nesse momento? Tanta ansiedade, qual um conselho assim, básicozinho, pelo menos, que a senhora daria para alguém ajudar pessoas a passar por esse momento de ansiedade que estão vivendo agora? Então, um conselho que eu estou dando bastante assim para as pessoas que têm até a ansiedade, porque a ansiedade que a gente sente, a gente tem que entender que as emoções elas são protetoras, elas nos protegem. Se a gente não tivesse minimamente com nível de ansiedade, por causa dessa desestruturação toda de rotina, né, do dia a dia da gente, aí a gente não estaria saudável, né? Porque o fato da gente sentir ansiedade quer dizer que nossa mente ela está funcionando bem, dizendo, olha, será que é perigoso? Será que eu posso pegar esse vírus? Então, essa ansiedade, que tem uma base de medo, ela diz, olha, se protege. Né? Se você sair para comprar alguma coisa, lava os sacos, lava a mão, passa álcool gel. Então, essa ansiedade, ela nos protege, né? E as pessoas que têm uma tendência maior, viu, Josélia, a ansiedade, o que é que precisa fazer para que isso não fique disfuncional? Eu costumo sempre dizer, tem uma rotina mínima, né? Exija de você o mínimo também, né? Não fica naquele ranking, né? O que é que você pode fazer para lidar com a crise de ansiedade? Então, assim, não fica naquele ranking de eu tenho que estar produtivo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que assistir todas as lives, eu tenho que me cobrar, eu tenho que não sei o quê.
Não, vai no seu tempo. A primeira coisa que você tem que fazer é se perceber. Se perceba no seu momento, né? Entenda que essa ansiedade, ela faz parte de um contexto, sim, global, ela te protege, mas ela não pode, né, chegar a te dominar. E como é que eu faço para ela não me dominar? Vamos pegar algumas músicas que sejam um pouco mais relaxantes, né? Como assim? Músicas mesmo, existe uma, se você colocar, né, no Google mesmo, bota músicas relaxantes, coloca ali, né, fica num momento com você, parada, você e você, faça exercícios de respiração. Por quê? Porque a gente tem dois sistemas, é porque é mais complexo, mas vou reduzir. A gente tem um sistema nervoso central, simpático e parasimpático. O simpático, ele é responsável por deixar a gente respirando, né, tudo funcionando. A gente não acorda e diz, respira. A gente não acorda e diz, ó, fica escutando. Não, ele é meio que autônomo. Só que ele é bem ligado com esses estressores de alerta. Por exemplo, o medo de pegar uma pandemia, o medo de ficar sem emprego. Vários medos, eles vão sendo ativados como alerta e eles fazem o quê? Aumenta a ansiedade. Para algumas pessoas, né, que já passaram por um processo de ansiedade, criam crises ou um transtorno mesmo, né? Ou até ataques de pânico, né? Já chegou a meu atendimento pessoas com ataque de pânico devido ao Covid-19. Então, o que a gente faz? Faz exercício de respiração, né? Coloca uma rotina mais leve para você. Tenta não ficar antes do horário de dormir, se autoestimulando o tempo todo com internet. Tenta buscar uma rotina de 8, 9 horas de sono, pelo menos, né? Existem chás que você pode tomar, né? Não é calmante ficar se drogando, se entupindo, então, como algumas pessoas fazem por aí, né? A gente tem que estar consciente. Algumas pessoas estão bebendo muito álcool, né? Tomando muito, muito, muito para poder esquecer. A ideia não é esquecer, a ideia não é sair disso, né? A gente estando nisso, mas consciente. Como é que eu faço para reduzir essa crise de ansiedade, né? Faz os exercícios de respiração e pergunta, que pensamentos estão vindo? Né? Que pensamentos são esses que dizem para você ficar com tanto medo? Né? Estão em alerta. A gente pode fazer um pouquinho mais de equilíbrio para tudo isso, né? Tenta não estar vendo filmes que estejam o tempo todo trazendo. Tem pessoas que dizem, olha, tem tal filme que está falando sobre tal pandemia, não sei o quê, eu já vou estar já vendo para poder estar... Gente, isso não vai ajudar em nada. A gente não quer que ninguém se aliene, mas também ficar o tempo todo com informações negativas vai te ajudar em quê? Não vai te ajudar, né? Então, para reduzir, você poder ter um manejo maior, né, dessas emoções, principalmente a ansiedade, para você reduzir isso, é ter respeito por você. Você deixar essa sensação chegar e entender, peraí, será que eu estou tão em risco assim? Será que esse medo de fato é real? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, missionário, ele pensa, ele trouxe informações, né, genéticas do passado, ele pensa que a gente está na época da caverna. Ele não acha que a gente está aqui, né? Ele acha que a gente está até na caverna. Então, assim, eu sugiro, olha, vê um filme que você gosta, bem bacana, né? Lê um livro que você está um tempão e não leu, né? Fica perto de pessoas que você gosta. Então, essas coisas que dão uma satisfação, um prazer, né? De viver. Faz diário, conversas, liga para amigos, né? E diz assim, olha, eu estou sentindo isso e isso. Porque o contato social é muito importante, né? Para a gente que é brasileiro, eu sei que na Itália, na França, eles têm outra forma de viver, né? Pela minha irmã que mora mesmo, eles no final de semana eles não querem se juntar com os pais. A gente quer se juntar com os pais, com amigos, né? Eles querem ficar eles lá. A gente que é um povo, assim, muito acolhedor, muito próximo, a gente sofre. Porque esse afastamento tira as nossas relações sociais. Então, faça relações sociais via internet, por que não? Né? Usa, se reinventa, né? Se aproveita nesse momento. É trazendo um pouco mais de leveza. Porque eu costumo dizer, você se preocupar demais vai abaixar um pouco da sua imunidade. Também você não vai conseguir dormir. Se abaixa a imunidade, você adoece, você para onde? No hospital, né? Ninguém quer parar num hospital. A gente quer se afastar de lá, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou, Deus, mas é isso. nós temos dificuldade, às vezes, de recomeçar, né? Ou seja, dar uma volta para começar tudo de novo. E esses dias eu parar assim, uma pessoa falou assim,
Por que você não começa a escrever sua biografia, Luciano? Que biografia? A sua vida, ué. E eu pensei assim, acho que eu vou começar. Sim. Eu já escrevi 11 folhas, né? Eu não sei quem vai editar, quem vai fazer a correção depois, né? Só que eu não dei a sequência. Já parei, mas vou recomeçar, vou tirar 1 hora, 2 horas, para começar a escrever minha biografia, porque contar a minha história. Então, e eu estou descobrindo coisas da minha infância, de 10, 12 anos, que eu me lembro ainda. Alguém falou assim, aproveite antes de chegar aos 90, depois de 90, você não vai ter condição de lembrar. Então, são coisas que a gente pode fazer, deixar um diáriozinho, que antigamente as moças, principalmente, né, tinham os seus diáriozinhos que ninguém, os pais, não podiam pegar, né? Ali estava um segredozinho delas. Então, faça um diário, né? Escreve alguma coisa. Hoje tem tanto meio de se comunicar, faz uma ligação com um amigo, dá um bom dia para ele, pede como ele está. E a internet também serve para isso. Tem um lado bom demais a internet. Tem um lado negativo, a gente sabe, mas tem um lado bom. Benéfico. Quantas pessoas... Eu nunca tinha feito live na minha vida, sei lá, não é isso, não. E estou agora me acostumando com vídeo. Eu estou fazendo negócio e cada vez mais eu estou ficando apaixonado de estar me comunicando com os irmãos sem estar presente na igreja, mas por quê? O meio de internet, comunicação, tem estar nos beneficiando também nessa área. Quantas pessoas que estão recomeçando um relacionamento com um parente distante, e agora descobriu pelo site, pela internet, por alguma coisa, e está voltando a ter esse relacionamento. Então, eu vejo também um lado muito salutar, muito. Não é entrar no Google toda hora, vai pesquisar isso e outro, porque todo mundo hoje está pesquisa tudo, né? De deixar a bola, casamento, tudo vai na internet. Isso aí não é aconselhável, mas que também podemos usar como uma ferramenta para nos ajudar nesse momento, creio que com certeza nos ajudará. Sim, sim. É que como eu não peguei o fone, aí como baixou de repente a sua fala, eu fiz um esforço. Mas essa sua estratégia é fantástica, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer planos, né? A gente tem que fazer, colocar em andamento projetos que a gente tinha, né? Porque tem pessoas que têm oportunidade de fazer tudo isso. Mas o medo, ele cega a gente um pouco, ele deixa às vezes paralisado, né? Eu não vou fazer nada. Quanto mais eu não faço nada, mais eu não ensino a minha mente a enfrentar, né? A estratégia para vencer a ansiedade, o medo, uma fobia, o que seja, é o enfrentamento, né? Quando eu vi, peraí, deixa eu me questionar, será que isso é de fato algo que eu não posso fazer nada a respeito? Posso terminar um projeto que eu estava querendo aí um tempão, posso. Poxa, eu posso até começar a escrever algumas coisas aqui, né? E depois usar isso para ajudar alguém. Eu posso ser voluntária de alguma forma, né? Eu sou voluntária, entre os meus horários de atendimento, meus pacientes, eu sou voluntária de grupos de médicos, eu atendo alguns médicos do Rio de Janeiro, pra você ter ideia, né? Algumas pessoas que eu estou atendendo de outros estados que estão de frente mesmo, tem um de São Paulo também que eu estou atendendo. Por quê? Porque a gente pode fazer algo mais, né? Existem livros que a gente comprou, que você comprou, que você não pode, mas tenha sonhos, planeje, né? Pensa, eu queria tanto fazer tal viagem. Tem pessoas que tiveram sonhos completamente interrompidos, né? Acho que Ruth mesmo falou, poxa, meu plano de viagem já era, né? Gosta de viajar, é a viajante. Pois é, mas o que é que eu faço diante de uma frustração, de uma privação, né? Porque nós estamos sendo frustrados a cada dia. A cada dia a gente vai ser frustrado. A gente vai ser colocado a fio da navalha para saber como é que a gente vai reagir, né? A questão é, eu vou deixar dominar ou eu vou enfrentar? Como é que eu enfrento? Bem, eu posso trabalhar em casa. Bem, eu posso fazer algo para me motivar. Bem, eu posso ajudar tal pessoa que eu sei que ela tem uma dificuldade, né? Como assim? Eu sei que eu tenho um dinheiro, se eu for um servidor público, ou que seja, a minha empresa não me demitiu, mas eu sei de alguém que demitiu, então eu vou usar meu lado solidário. Isso ajuda muito também. Eu vou estar lendo algo, eu vou estar assistindo. O que você pode fazer? Até comidas maravilhosas, eu vi aí pessoas postando, né? Começando a ter tempo para cozinhar, né? Então, começar a ver esse lado positivo das coisas e fazer como você fez mesmo, como o senhor fez. Termina um projeto aí, né? Dizem que nas maiores crises, né? Eu esqueci qual foi, acho que foi
esqueci o nome dele, mas foi numa crise bem séria da humanidade, ele inventou algumas leis aí da física e tal, eu disse, poxa, fantástico, né? O que é que a gente está inventando, né? Tem gente se reinventando, né? E você, está reinventando o quê? Porque eu reinventei a minha forma de atender, né? Algumas pessoas disseram, mas eu gostava tanto do seu abraço no final da consulta. Pois é, mas se a gente não pode dar o abraço, a gente dá o abraço virtual, né? A gente se fala, a gente está o tempo todo conversando. Ah, mas eu queria fazer tal curso. Bem, eu tenho 3 cursos já pagos num domingo que eu vou ficar fazendo online. O que é que você pode fazer? Faz um curso à distância, né? Faz alguma coisa para você sentir que é produtivo ainda. Então, isso é muito bom, né? Isso ajuda a reduzir o nível de ansiedade, ocupar a nossa mente, porque nós, seres humanos, precisamos de propósito. Quando a gente não tem um propósito, a gente fica, eu não sou nada. Eu não tenho utilidade, isso não é verdade, né? E quando vêm essas emoções, né, gente, entenda que você não precisa se cobrar, não. Há exemplo de várias pessoas que disseram aí, né? Eu me senti triste, me senti angustiada, ansiosa demais. É natural em momentos como esse a gente sentir isso, né? De incerteza. Mas sabe o que isso mostra? O que o missionário falou no início. Não uma vez ansiosos, o que há de vestir, o que há de comer, né? Então, assim, já foi avisado há tantos mil anos atrás para a gente, né? Já foi avisado, basta a cada dia seu próprio mal. Só que a gente queria ter a ideia de que somos controladores da nossa vida, que somos pseudo-deus. A gente não é, minha gente, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle do que vai acontecer daqui a 3 segundos. A gente não teve controle que essa live, a internet ia ficar ruim. A gente tem controle. A gente planeja, mas o que é que a gente tem que fazer? A saúde mental, ela está na flexibilidade diante de incertezas, diante de crise. Isso é saúde. Toda inflexibilidade, ela meio que orienta muito um adoecimento psicológico. Eu sou assim, não vou mudar. Isso aqui vai ser ruim, isso aqui vai ser terrível, eu vou morrer mesmo. Calma, pode haver um adoecimento aí, né? Então, seja flexível com você, né? Eu acho que assim a gente consegue não só conciliar a saúde da alma, como a saúde do espírito, né? A gente honra ao Deus que a gente tem, dizendo, eu sou grato por tudo isso, ter a gratidão, eu sou grato porque meu Deus me deu a vida e Ele me ampara, mas também a gente entender, né, que tem a nossa parte, né? Doutora, muito obrigado por sua ajuda. Nós estamos chegando ao término. Infelizmente, a live é 1 hora só pelo Instagram. Okay. Mas queria agradecer a Deus pela sua vida, pelas as palavras, que com certeza vai motivar muitos irmãos, muitas pessoas, e que Deus possa continuar ricamente abençoando a sua vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E para quem não sabia, a psicóloga doutora Mabel é minha filha. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer. Obrigado, Deus abençoe. Nós vamos agora orar, falar com o nosso Deus, dizendo que sexta-feira nós teremos a nossa live no horário normal, às 18 horas, domingo às 18 horas. Então, vamos agora falar com o Pai do Céu, que tem o controle de todas as coisas. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos por esse dia, pelas palavras que ouvimos, por uma pessoa que tem o Senhor também como centro da sua vida, que tem o controle de todas as coisas. Pai amado, nós queremos ter em tuas mãos todos aqueles que talvez nem tiveram coragem de fazer a pergunta, porque ele mesmo se autocondena, ele diz que não tem jeito, mas que o Senhor possa, através do que foi falado nessa noite, pela psicóloga, e o teu Espírito possa colocar no coração de cada um de nós, cada vez mais, o desejo de vencermos. Nascemos, Senhor, com um propósito, dado por Ti, criado por Ti, com um objetivo de fazermos com que a Tua glória cada vez mais resplandeça nesse mundo. Tanta incerteza, tanta confusão mental nas vidas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e nada fugirá do Teu controle. Nós abençoamos o lado de cada irmão, de cada irmã, agradecemos o Senhor por esse dia, por esse momento, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe. Pastora, a pastora Mabel, Deus abençoe a doutora Mabel, abençoe a sua família, abençoe todas as minhas filhas, filhos, irmãos, os amigos. Um beijo no coração, amo vocês, paixão. Beijo.